Sandra Luz, com vocês, com uma temática chamada vulnerabilidade versus controle. E esse tema, ele surge que me veio, né, esse tema, assim, para que a gente pudesse conversar sobre a questão da vulnerabilidade versus controle. A vulnerabilidade na comunicação não violenta, a gente já percebe, né, que tem muito a ver com o nosso, essa aprendizagem de se deixar em estado de vulnerabilidade, ou seja, de se permitir, não é enfraquecer, mas se permitir se ver, aberta ao mundo, né, porque muitas vezes quando a gente fala na vulnerabilidade, o Marshall Rosenberg, na comunicação não violenta, ele fala sobre isso, muitas vezes, e aí eu friso um pouco mais aqui, é que quando estamos em estado de vulnerabilidade, nós estamos mais transparentes, mais abertos a mostrar, de fato, os nossos sentimentos. E por que é tão cruel, né, a sociedade, eh, às vezes é extremamente violenta, né, com o ser que se mostra a sua vulnerabilidade, né. E hoje, eu trago para vocês mais uma questão de que eu comecei durante essa semana, né, além de uma prática de leitura da comunicação não violenta, eu também comecei a observar, né, a gente começa a observar os cenários, observar, né, que é uma das colocações do Marshall Rosenberg, que a gente precisa observar, observar sem julgar, olhar aquilo, né. Então eu vi algumas situações, né, nas redes sociais, que trazem um pouco essa questão da comunicação violenta, né, e como estamos nos expressando, em que ponto estamos sendo vulneráveis, então isso veio com muita clareza. E uma das clarezas e um dos exemplos que me veio, na questão da vulnerabilidade, e do controle, que aqui a gente vai trazer o controle, e esse controle, né, a gente vai já falar sobre ele, e na questão da vulnerabilidade, não só na comunicação, mas, estamos sempre, muitas vezes, sendo colocados, né, à prova, vamos dizer assim, nessa possibilidade de ou ser vulnerável e se fazer a colocação: "Eu sinto isso", né, eh, "Isso não me agrada, isso de fato não me agrada, por quê?", né. Isso é claro, "Eu sinto dor quando você faz isso", né, então, eu não gosto um caso de uma relação, de um casal, quando a mulher fala e o Rosenberg traz esse exemplo, quando a mulher fala e que ele não escuta, né, sei lá, ele está na TV e ela fala alguma coisa, ele não está nem aí para o que ela falou. Então aí a gente, ou o que que a mulher vai fazer? Ela vai fingir que ela não vai se deixar ser vulnerável, então ela vai, fingir que está acima daquilo, né, mas aquilo vai transmitir para ela dores em determinado momento, aquilo ela não vai aguentar por muito tempo. E no sistema e na vulnerabilidade, a gente vai abrir o campo para dizer: "Vamos sentar, vamos conversar, né, vamos isso me incomoda", né. E tem que ser, e tem que falar a verdade, né. Você não vai estar com um relacionamento com uma pessoa onde coisas que te incomodam não são ditas, né, e você simplesmente vai engolir, né. E a mesma coisa o homem, vamos fazer o contrário, né. Tem coisas no relacionamento que o masculino também não aprova, e que é legal que ele também diga: "Ó, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo", né. Vamos pensar junto como é que a gente pode melhorar. E é muito legal essa ideia de que não é eu olhar para você, mas vamos nós 2 olhar para aquilo que está nos afligindo. O fato da educação do filho, a mulher pensa de um jeito, o marido pensa do outro. E aí a questão aqui é essa relação filho. E como nós 2, né, essas 2 pessoas podem olhar para aquela situação sem a agressão entre si, para que transforme aquilo. Então isso é o ponto
que é um ponto importante em toda essa questão da vulnerabilidade. Não é uma vulnerabilidade se eu sou vulnerável ou não. É uma vulnerabilidade para que a gente possa se melhorar, né? Se olhar. E hoje, o contexto planetário, né, o mundo pede muito isso, que a gente se melhore, se olhe. Não tem mais. Tudo está conectado, gente. Tudo está em ampla conexão. Então, é, e aí, quando eu falo do controle, o controle me veio muito através de uma fala de uma pessoa que ela é escritora também e escreve muito sobre comunicação não violenta, também sobre filhos, relação pais e filhos, né? E ela traz, acho que relação mãe e filhos, e ela traz uma coisa que eu achei muito, o nome dela é Simara Santos, e aí ela fala sobre que nem sempre temos controle sobre as situações, né? Não tem como ter controle. E aí eu lembrei do caso não sei se ele é deputado, que é essa semana um rapaz jovem, que contou um episódio que parece que não foi essa semana, foi semana passada, mas um episódio onde ele, no aeroporto, foi parado, né? Eu acho que muita gente viu essa história, revistado, e no momento que ele falou assim, disse, olha, não tenho muito tempo para não perder o voo, dá para avisar que eu estou aqui com vocês em revista, porque o voo está já saindo. E a pessoa saiu, né? Não respondeu, saiu e ele tomou rumo para dentro do avião. Dentro do avião aconteceu uma situação onde ele foi constrangido porque chegou a Polícia Federal para fazer a revista que era para ter sido feita naquele momento, né? E a pessoa que atendeu não se mostrou, não entrou em comunicação, ela não se comunicou. Ele falou de uma necessidade, que era a necessidade de estar dentro do avião, porque o voo estava em cima da hora. E a atendente, essa pessoa que queria fazer a revista, não escutou a necessidade, né? E aí ela terminou fazendo comunicação violenta, porque ela se afasta e a não fala também traduz com a comunicação, né? Mas a pessoa, o rapaz foi para dentro do voo e o voo, antes de sair, teve todo esse constrangimento, onde ele se sentia extremamente constrangido de, na frente de milhões de pessoas, passar por uma revista, na qual, evidentemente, não tinha nada, até porque ele tem um cargo público de alto, né? Então, não existia nada. Imagine se não fosse uma pessoa de cargo público. Então, nesse caso, e o que eu quero trazer aqui? É uma situação que está fora do controle, né? E nem sempre a gente pode controlar as situações que vão existir no nosso caminho, né? Então, é muito interessante porque ficou uma situação sem o controle, ele não teve controle sobre a situação, mas ele pode ter controle sobre a ação dele, que foi o que ele fez. Ele fez a revista, ele apenas filmou, porque ele queria depois fazer uma comprovação de que porque ele tinha sido revistado e não outras pessoas, né? E porque ele passou por aquela situação e não outras, quando ele faz uma colocação sobre a questão racial, né? Ele puxa a questão racial. E independente desse ângulo, né, que não é a discussão aqui, a gente está falando sobre um ser, uma pessoa comum, né, como poderia ser qualquer outro, que passou por um constrangimento dentro de um voo, né, e na frente de outras pessoas, porque a gente poderia considerar um ato violento. E aí é quando vem o controle, que nem tudo está sob nossos controles, mas nós temos a capacidade de não ser agredido, né? Agredido internamente, né? Então nós temos o controle sobre as nossas reações, né? E isso é importante. E mesmo que sejam reações onde a gente se abre para a vulnerabilidade. Reviste, pode revistar. Então a gente abre para a vulnerabilidade, porque na hora que você não abre para ser vulnerável e dizer está tudo bem, dá uma olhadinha aí. Nesse momento, é uma autoridade e eu tenho que estar no meu campo, né? Eu vou fazer o meu papel. E, e aí isso me veio. E aí o que eu quero trazer para vocês, a nível de reflexões sempre, é que para quem está estudando, né, ou está participando com a gente dessa construção de estudo de comunicação não violenta, é importante a gente começar, à medida que a gente está lendo, ao mesmo tempo a gente também está observando o que está acontecendo nos cenários na vida, né?
a gente está se dando essa oportunidade de verificar, de observar, de poder usar aquilo que a gente está aprendendo de forma favorável, não digo que é favorável a gente, mas que a gente possa, nesse caso, eh, usar uma ação menos violenta, né, usar de uma ação de uma comunicação não violenta, e foi o que ele fez. Ele, as falas dele durante o processo, que estão todas gravadas, foi bem tranquila: "Pode revistar, coloque minha mala no chão, abra aí, tudo certo. Eu só quero entender o porquê disso, mas também não é vocês que têm a ver com isso, né, e isso eu faço quando eu estiver no local onde ele vai estar, onde ele estaria, na casa dele, posterior, com o advogado, ele resolve aqui". Então, essas são coisas que, evidentemente, que a gente vê por aí, eh, de ai, meu escabitar. Essas são as coisas que a gente vai estar vendo, né, nesse sistema, nesse mercado, nesse espaço que a gente vive, que é um espaço onde, nem sempre temos controles, né, controle sobre as coisas, e falo inclusive do professor. O professor vai dar uma aula, ele não sabe o que o espera lá, né, e quando eu era professora, inclusive, a gente sempre colocava: "Leva o plano B", porque se aquilo tudo que eu montei para dar aula não funcionar, a gente já vai partir para uma outra forma de trabalhar, né. Então, é sobre isso, é sobre estar, pensar sobre a questão da vulnerabilidade, sobre a questão do controle, entendendo que o controle ele é rígido, né, o controle é uma forma de rigidez, é uma forma de, tirar a gente, às vezes, do campo onde a gente está completamente, harmônico, onde a gente está, tirar a gente da zona de conforto, né, seria a palavra. Às vezes a gente sai da zona de conforto quando existe algo que está fora do nosso controle. Então é isso. E, o Marshall Rosenberg, eu encontrei aqui numa publicação, que é a publicação da Elismara Santos, que ela fala sobre o Marshall Rosenberg, onde ela diz o seguinte: Marshall Rosenberg afirmava que há uma riqueza única em cada situação que vivenciamos, como se estivéssemos vendo o rosto de um recém-nascido, uma curiosidade que não tem certeza alguma sobre como as coisas deveriam ser. Conversas verdadeiras acontecem quando abrimos mãos do desejo de controlar o outro e o que ele deve pensar. Quando abrimos mãos do desejo de controlar como vamos nos sentir. Quando abrimos mão do desejo de saber o que dizer, quando dizer e como dizer. E em outros, e temos controles ou certas inteireza, as coisas, ou temos controle ou certa inteireza, ah, as duas coisas não convivem bem. A vida, as conversas, os encontros não cabem numa planilha de Excel, e isso é a fala da Elisimara Santos. Muita gratidão, eu estou com uma publicação dela, acho incrível o trabalho dela, eu não conhecia. Então, a publicação da editora Paz e Guerra, Conversas Corajosas. Vou ficar aí também para vocês, se quiserem conhecer essa publicação, é bem interessante também. E amplia também, é muito bom que a gente possa ver outras falas sobre a comunicação não violenta, porque elas se complementam, né? E aí aquele campo, né, o fenômeno, o campo fenomenológico, ele começa a se, expandir, e a gente começa a crescer, cada um, a cada momento, quando a gente se integra com o outro. É isso.